O Canadá está vivendo uma bela de uma crise de saúde, cultural, moral, financeira, habitacional. A coisa não tá fácil. Esse aqui vai ser um outro vídeo que eu vou fazer que vai incomodar. De certa forma, a verdade, ela dá uma cutucada. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como que estava a Europa e por que as coisas lá estavam em decadência. Teve muita gente nos comentários, inclusive, que validou o que eu estava falando, pessoas que falavam que moravam na Europa e que era exatamente assim, mas teve muita gente que não gostou. Eu espero que a gente consiga ter uma conversa sobre o que está acontecendo no Canadá e que isso daqui consiga abrir os seus olhos, se você tem planos de viver uma realidade no país, para que você não vá buscando um Canadá que não existe mais e acabe caindo numa armadilha. Vamos começar falando sobre saúde, que é um tema que a galera gosta de explorar. Muitas pessoas falavam que no Canadá a saúde era gratuita e, portanto, isso era maravilhoso. O brasileiro gosta de ganhar uma coisinha de graça, que de graça não tem nada porque tem alguém pagando. Vem do imposto, dinheiro do Estado, e é do dinheiro do Estado que financia aquilo ali, ou seja, você que está pagando. Bom, como você sabe, tudo o que o Estado se mete no médio prazo vai dar problema. Isso já está acontecendo no Canadá. E aí eu até te pergunto, do que adianta você não pagar, principalmente em situações onde a sua vida está correndo risco. Olhem o caso dessa moça. Here I am again for the third time going to the United States to get faster cancer care. I was diagnosed in Canada, and had I waited for treatment there, I would have died. As I'm a dual citizen, I went down to the United States, barely saved my life, barely got treatment in the nick of time. Treated it aggressively, had the surgeries. March of 2024, I was declared no evidence of disease. E aí é fato, quando você pensa em Estados Unidos, todo mundo sabe que a saúde daqui é cara, ela também tem problema. Mas uma coisa é fato, você não vai ficar sem atendimento. Porque quando a sua vida está em risco, é muito mais importante você conseguir atendimento do que saber se o valor que você vai pagar é adequado ao que você esperava ou não. Além disso, nos Estados Unidos, muitas pessoas elas não fazem um pagamento na hora, elas financiam isso daqui ao longo dos anos. Esse é, inclusive, um dos problemas mais sérios dos Estados Unidos, o quão cara é a saúde. Mas eu quero te fazer um alerta aqui, que eu pretendo até fazer um vídeo para dar uma explorada nesse assunto melhor. Cuidado com o que você vê na internet, porque muitas daquelas pessoas que vão no hospital para tirar uma amígdala, um apêndice, alguma coisa, e botam aquela conta assustadora do hospital, muitas delas estão colocando a conta que elas pagariam se elas não tivessem um seguro-saúde. Muitas delas, inclusive, eu arrisco dizer que quase todos os vídeos que você vê, elas usam seguro-saúde subsidiado pelo governo americano. Pessoas que às vezes estão pagando, sei lá, $60 numa família de 3 pessoas por mês para poder ter aquele seguro-saúde. Vem aquela conta fenomenal e ela paga 3% do que aquele valor. E aí o principal alerta é o seguinte, a conta verdadeira não seria daquele tamanho se não fosse o Estado pagando através daquele subsídio. Pensa que o hospital é uma empresa. E essa empresa ela vai cobrar conta de acordo com o bolso do pagador, dos custos que ela tem e outras coisas. Mas quando o pagador é o estado mais rico do planeta, esse valor ele é inflado. Então, muitas das vezes, aquele valor gigantesco seria infinitamente menor se a pessoa estivesse pagando do próprio bolso. Como o hospital vai cobrar o Estado, ele coloca o valor lá em cima. Então assim, voltando para o caso da moça do vídeo que você acabou de ver, olha que situação. Ela precisa viajar para os Estados Unidos para poder conseguir um tratamento, porque no Canadá ela fica na fila esperando, o tratamento não chega. Inclusive, ela não teria sobrevivido, de acordo com ela mesma, se ela não tivesse conseguido um tratamento nos Estados Unidos rápido. Eu quero até explorar um pouco sobre como que o Canadá tem visto imigrantes, porque a política deles mudou muito recentemente, mas eu me chamo Cristiano, nesse canal aqui você vai ver muito conteúdo sobre Estados Unidos, a vida nos Estados Unidos e opções que você tem de poder viver algumas jornadas nesse país, então clica aqui e se inscreve para acompanhar o conteúdo. Vamos falar então sobre a vida do imigrante. Começo falando aqui o que eu mais vejo brasileiros que foram para o Canadá falando que não dão conta de lidar é o tal do frio, vocês não estão entendendo. A temporada de frio no Canadá, ela, na teoria, dura cerca de 4 meses, de dezembro até março. Só que na prática, muitas vezes ela se estende de novembro até abril, o que acaba durando 6 meses de frio. Lembra que o Canadá fica para cima dos Estados Unidos, então lá não tem muito para onde ir. Não existe a Flórida no Canadá, o Texas no Canadá, a Califórnia no Canadá. Tá tudo lá em cima, é frio pra caramba e quem vai para lá vai ter que se acostumar. Não tem para onde fugir. É óbvio que tem lugares mais frios do que outros, mas não tem muito para onde correr. E se a gente for pensar em imigrantes, o Canadá é um país muito privilegiado, porque ele só faz fronteira com um único país, Estados Unidos da América. E me fala se alguma vez na sua vida você já ouviu falar em algum americano tentando cruzar a fronteira para ir morar ilegalmente no Canadá. Ou algum brasileiro ou qualquer outro imigrante que seja que foi para os Estados Unidos e depois tentou
entrar escondido no Canadá. Isso simplesmente não existe, porque quem está nos Estados Unidos não vai sair para o Canadá. Então eles acabam tendo uma proteção territorial muito boa, o que dá a eles um controle muito grande sobre quem eles aceitam e não aceitam no país, porque ou você vem pelos Estados Unidos ou você vem de avião e navio. Então não tem muito para onde fugir, eles conseguem controlar isso. E como ele é um país pequeno, porque o território dele é gigantesco, mas a população do Canadá ela é menor do que São Paulo. Para você ter ideia, o Canadá tem 39 milhões de habitantes, São Paulo tem 44. Então, com uma população envelhecida, eles começaram a liberar para os imigrantes nas últimas décadas. Criaram vários programas estruturados para pessoas que queriam ir para o Canadá de uma forma organizada, planejada, e com isso um monte de gente entrou. E por uma perspectiva, o programa foi sucesso, por outras coisas não ficaram bem assim. O que aconteceu foi que o país ele explodiu de população, o número de imigrantes cresceu assustadoramente, o que teve várias repercussões, mas o que eu queria trazer primeiro aqui, qual foi a visão do ex-primeiro-ministro canadense, que era primeiro-ministro até um mês atrás. Ele fez um vídeo no final do ano passado, no início desse ano, falando que ele estava vendo que os estudantes internacionais estavam burlando o que eles tinham como cota de imigração. Então eles criavam programas de residência permanente, onde eles tinham controle de quantas pessoas entravam por ano, só que ao mesmo tempo tanto de estudante internacional que ia entrando e conseguia chegar à residência permanente depois, acabava burlando esse número que eles queriam aceitar no país. O número real foi infinitamente maior e ele estava travando ali uma briga com os estudantes internacionais, falando que ele ia fazer despencar o número de estudantes internacionais que poderiam entrar no Canadá ano após ano. Ou seja, toda aquela política de abraçar a todo mundo, ela é muito bonita quando todo mundo que entra pelo aeroporto com visto autorizado pelo seu governo e dentro das regras que você controla. Fugiu um pouquinho do que o que você queria e aí, de repente a sua política já muda e agora eu já não quero mais abraçar todo mundo, agora eu estou começando a travar uma briga contra as pessoas que estão vindo. Então foi isso que aconteceu nos últimos meses no Canadá. O país ele já não é mais receptivo ao imigrante como ele era no passado, do ponto de vista de abertura da fronteira para receber novas pessoas. As exigências dos vistos subiram bastante e o governo falou declaradamente que ele ia fazer cair em 35% o número de estudantes internacionais que entrava, com uma redução ainda maior para que no ano seguinte caísse mais 10%. Bom, do ponto de vista econômico, político, o Canadá está vivendo uma zona completa, assim, não tem nem o que dizer em relação a isso. O progressismo ele tomou conta do país de um jeito que ninguém imaginava que pudesse ser tão danoso para a cultura, para a economia e para a política do Canadá. Dá uma olhada no que aconteceu com o PIB per capita, ou seja, o quanto de riquezas que o país produziu, dividido pelo número de habitantes, desde que o antigo primeiro-ministro, que ficou no poder durante 9 anos, assumiu. O país ele tinha uma economia muito semelhante à dos Estados Unidos, pensando no tamanho da economia versus o tamanho da população. Só que a discrepância que se criou a partir dali foi assustadora. Hoje em dia o Canadá ele é uma sombra do que foi no passado. E é legal que você que está me assistindo, que tem uma ótima percepção no Canadá, das oportunidades que o Canadá oferece, um país de língua inglesa, desenvolvido, etc., elas não foram baseadas no Canadá de 2025. Eles foram baseadas no Canadá da década de 90, dos anos 2000, 2010 talvez, mas eu sinto dizer, esse Canadá, ele não existe mais. Só para você ter uma ideia, se a gente for pegar o PIB per capita do Canadá versus o PIB per capita dos 50 estados americanos, o Canadá ele está pior do que 48 dos 50 estados americanos. Ele seria o antepenúltimo estado americano. E olha que o Trump estava querendo fazer isso, ele estava querendo que o Canadá se transformasse no 51º, e se isso acontecer, ele já vai estrear na 49ª dos 51 estados americanos do ponto de vista de PIB pela população. Louco isso, né? Quem poderia imaginar que o grande Canadá um dia estaria nesse patamar? E assim, a verdade é que o Canadá ele é o que ele é, com uma grande influência nessa parceria política e econômica com os Estados Unidos, porque 72%, ou seja, mais de 2/3 do comércio internacional do Canadá é com os Estados Unidos. Mais de 70% é muita coisa. Então, a pujança da economia americana, ela movimenta demais a economia canadense, tem uma dependência muito grande dos Estados Unidos. E olha o que aconteceu do ponto de vista político nos últimos anos, só para você entender, tá? Em 2020, o antigo ministro das Finanças, ele renunciou ao cargo por causa de crises de corrupção do ex-primeiro-ministro na época, que saiu até o mês passado, e por causa de déficit orçamentário. Para você ter uma ideia, o déficit criado pelo antigo primeiro-ministro, ele foi o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Tem noção do que é isso? E aí quando você olha para 2024, numa análise mais recente, aconteceu de novo. A nova, então, ministra das Finanças
renunciou também pelo mesmo motivo. Crise política, crise orçamentária, crise financeira. E aí depois não teve pra onde sair. O próprio primeiro-ministro, aquele galanzinho que todo mundo adorava, ó, que cara gente boa, fala bonito, igual já aconteceu aqui nos Estados Unidos, ele avisou que ele ia renunciar assim que o seu partido escolhesse um novo líder. No Canadá as coisas são diferentes do Brasil, dos Estados Unidos, né? Então o partido vencedor ele vai escolher o seu líder é o primeiro-ministro. Então ele consegue sair do poder sendo substituído por alguém do próprio partido, não necessariamente sendo substituído por alguém numa nova eleição nacional. E bom, isso já aconteceu um mês atrás, um novo progressista assumiu o poder, o novo líder do Partido Liberal do Canadá. Imagina o que vai acontecer agora, né? Bom, do ponto de vista habitacional, inflação, aí o negócio, eu não sei nem o que dizer. Para você ter ideia, em Vancouver, 27% da população gasta mais da metade da sua renda mensal só com aluguel. O negócio está muito doido, porque o número de pessoas que entrou é muito maior do que o número de casas que são construídas e casas disponíveis para locação, para venda, aquela coisa toda. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele vai trazer duas linhas. A linha azul, que vai mostrar a mudança em cada ano da população, ou seja, enquanto a população canadense aumentou, e a linha meio laranja ali, ela vai mostrar a quantidade de casas construídas também por ano. Percebe que a população cresce mais do que o número de casas novas disponíveis, porque houve um boom recentemente que colocou isso numa proporção inimaginável. É coisa muito diferente nos Estados Unidos, porque um país ele é tão maior e mais forte do que o Canadá, que mesmo com esse boom imigratório, a cultura americana prevalece e a economia americana prevalece. Dá uma olhada nesse dado aqui. Ele mostra o quanto que o preço das casas à venda subiu nas últimas décadas. Esses aqui são os países do G7, né? E aí você vê o Canadá, que de 2010 descolou em relação ao preço das casas e 2015 o negócio degringolou completamente. E hoje em dia o preço de uma casa no Canadá virou meme no país. As pessoas fazem piada com isso. Como que $1 milhão canadense compra uma casinha michuruca em comparação ao que era há 15 anos atrás. É óbvio, a inflação ela acontece no mundo inteiro, atacou os Estados Unidos, o Brasil nem se fala e tudo quanto é país. Mas é só você olhar a proporção do Canadá em comparação aos outros países e olha o tamanho da crise que eles estão vivendo habitacional. Assim, o que se diz lá é que os jovens não conseguem sonhar com a possibilidade de comprar casa, porque você precisa ser extremamente bem-sucedido para conseguir adquirir um bem como esse. Eu vou falar aqui do ponto de vista cultural, porque eu acho que isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes, mas eu queria saber de você, o que você acha. É óbvio, né? Aí eu vou pedir muita maturidade de quem está me ouvindo, de entender que eu não estou falando que o Canadá não é melhor do que o Brasil. Eu não estou falando que ficar no Brasil, para quem está pensando em buscar uma experiência em outro país, criar família em outro país, é melhor do que ficar no Canadá. Não é. O Brasil, se o Canadá está mal, o Brasil então não tem nem o que falar. Mas cuidado e alinhe as suas expectativas, porque embora seja um país de primeiro mundo ainda, embora seja um país com uma economia muito mais forte do que a do Brasil ainda, ele é uma sombra do que o que ele já foi e ele está vivendo de aparelho. Ele está sobrevivendo de um histórico que ainda está salvando o Canadá de ter um resquício do que ele já foi. A minha preocupação aqui é tentar mostrar para vocês a linha que o país está indo. Imagina como que vão estar esses mesmos gráficos, esses mesmos dados que eu estou te mostrando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40 anos. Será que você que está querendo morar no Canadá, é esse o tipo de futuro que você quer para você? Será que é isso que você quer que seus filhos vivam? Ou será que existem alternativas melhores, como os Estados Unidos? Na verdade, eu arrisco dizer que, na minha opinião, os Estados Unidos é a única alternativa para quem pensa no longo prazo, do ponto de vista financeiro, cultural, enfim. Explorei um pouco mais disso no vídeo sobre a Europa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um conteúdo só sobre isso, mas eu queria saber agora o que vocês acham. Comenta aqui, porque eu leio todos os comentários, eu respondo 100% deles. Do ponto de vista cultural, não tenho nem o que dizer. Liberdade no Canadá é só uma palavra sem significado, né? A gente viu, por exemplo, no protesto dos caminhoneiros, que fizeram um protesto pacífico, parado em fila, estacionado durante dias, se não semanas no Canadá, na época daquela crise que aconteceu nos últimos anos. E a polícia foi lá e quebrou a janela dos caminhões. Os caminhoneiros eles tiveram suas contas bancárias congeladas. Os familiares dos caminhoneiros tiveram suas contas bancárias congeladas. Pensa que nível de falta de liberdade é esse, onde você não pode protestar em relação ao governo, que um parente seu e você perdem acesso ao seu próprio sustento. É coisa de outro mundo. Talvez para nós brasileiros soe menos bizarro do que para um americano. Para um americano pensar nisso daqui é completamente catastrófico. Outra coisa muito interessante é que esse antigo primeiro-ministro, Justin Trudeau,
Ele tem vídeos dele, quando adulto, em pré-campanha, falando que as armas jamais poderiam ser banidas do Canadá, porque era uma questão cultural. O Canadá é um dos 10 países com mais armas de fogo por habitante do planeta. Os Estados Unidos é o primeiro, mas assim, muito disparado. E bom, ele jurou de pés juntos que isso nunca seria um ponto dentro do governo dele. Mas, como todo progressista, ele entrou no poder. E para que ele possa exercer o controle sobre a população, qual que é a primeira coisa que ele faz? Foi assim no Brasil do Lula, no primeiro governo. Eles já começaram a colocar em prática um novo projeto para replicar a mesma coisa. Foi assim na Alemanha nazista. É assim em tudo quanto é canto. E o que ele fez? No começo, começou com aquele discurso mais bonitinho, que agrada aos ouvidos de muitas pessoas, que foi: vamos banir os AR-15, que são aqueles fuzis, alegando que eles são muito utilizados em violências que atingiam muitas pessoas e aquela coisa toda. Uma parte da população falou: nossa, realmente, para que um cidadão comum precisa disso? Foi lá, baniu, com a promessa de que era só isso. Eis que 2 aninhos ou 3 aninhos depois, ele volta e bane o resto todo. Baniu pistola, baniu tudo, falou que o canadense não precisa de arma porque tem um Estado para proteger. Então, como sempre, né, o discurso é uma, a prática é outra, e aí depois ele vai lá e exerce o controle sobre o que ele quer. Bom, do ponto de vista de cultura, a gente for pensar, a cultura ela é formada pela sua população, pela sua história, o que aconteceu no país e quais são os valores que unem aquelas pessoas. De acordo com Trudeau, o Canadá ele não tem cultura. A cultura do Canadá é a diversidade. Palavras dele mesmo. Então, bom, se eu estou indo para um país que não tem cultura, cultura faço eu. E aí, num país que tem menos de 40 milhões de habitantes e entra um tanto de gente que entrou nos últimos anos, o que acontece? Essas pessoas começam a impor a sua cultura no país. Então a gente tem hoje um monte de indiano, a gente tem pessoas de tudo quanto é nacionalidade, brasileiros inclusive, e o Canadá virou uma salada de fruta, então não existe uma coesão, não existe uma união na cultura. Se você olha para os Estados Unidos, você vê, por exemplo, uma cultura mexicana forte dentro das suas comunidades, mas ela ainda é composta por pessoas que admiram os Estados Unidos, que buscaram um país, não só porque ele poderia trazer do ponto de vista financeiro, mas também cultural. As pessoas valorizam a liberdade, a independência, a individualidade do americano, a capacidade de você sair lá de baixo e chegar em um patamar que você no seu país de origem não conseguiria. As pessoas admiram os Estados Unidos. As pessoas não admiram a cultura canadense, elas admiravam a possibilidade financeira que o Canadá traria sem tanto apego ao que o país representa, porque ele não representa tanta coisa assim, de acordo com o próprio ex-primeiro-ministro. Qual a consequência disso? Se você for para o Canadá hoje e você for morar no Canadá, não espere encontrar um país que você olhe e você identifique uma identidade. Espere encontrar essa sopa cheia de coisa no meio, onde ninguém sabe o que é o que. Para algumas pessoas, isso tira a vontade de imergir na cultura do país, que é parte da experiência que você busca. Nos Estados Unidos isso é completamente possível ainda. Naturalmente, em algumas cidades muito populosas, um pouco menos, pelo número maior de imigrantes, mas os Estados Unidos é um país gigantesco, você consegue encontrar isso em tudo quanto é lado, em todos os estados. Então, se é a sua vontade ir para o Canadá, manda bala, mas considera o que eu estou falando aqui, pondere sobre isso e avalie se o que você está buscando realmente ainda existe, porque tudo indica que não existe mais. Engraçado porque eu estava até conversando com uma pessoa ontem que me falou que tinha um amigo que estava querendo ir para o Canadá porque achou que seria mais fácil de ir para os Estados Unidos depois. É isso, assim, no final das contas, as pessoas sabem o que os Estados Unidos é, o que ele proporciona. Eu legitimamente, eu verdadeiramente acho que o melhor país do mundo, mas em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar é os Estados Unidos da América. Quem quer morar aqui vai ter muito mais benefício, vai encontrar um país que está, de todos os países do mundo, mais blindado dessas loucuras que tomaram conta do Ocidente nos últimos 20 anos. Veja bem, não estou falando que ele é perfeito, ele tem problema pra caramba, mas para cada um problema que os Estados Unidos têm, os outros países que nós admirávamos têm 15. Eu não posso te ajudar a virar um cidadão americano ou um residente permanente, mas eu posso te ajudar a viver uma primeira experiência com os Estados Unidos para você poder entender o que eu estou falando. Eu tenho uma empresa chamada Move Vistos, é a melhor empresa em aprovação de vistos americanos. Nós temos ajudado muitas pessoas a virem para os Estados Unidos fazerem cursos de pós-graduação, graduação, em inglês e também para passear. No caso da graduação e da pós, principalmente, você vai conseguir viver uma jornada muito mais extensa no país. Você consegue trabalhar legalmente enquanto você estuda, levando a sua família, o que vai te dar uma vivência mais profunda para você poder formar uma opinião sobre o que é o país. Naturalmente, são vistos não imigratórios, mas vai por mim. Você vir aqui, passar 2 anos numa pós-graduação, por exemplo,
sabendo que com a Move você pode ter ajuda com financiamento estudantil para você não precisar usar o seu dinheiro, você vai ter ajuda em preparação do inglês para provas de proficiência e pré-entrevista, você vai ter ajuda no seu planejamento acadêmico, em bolsa de estudos, na aplicação do seu visto, em tudo. Então, a nossa missão é ajudar brasileiros a viverem experiências nos Estados Unidos. Se for da sua vontade, clica aqui na descrição, tem 2 links. O que a gente chama de F1 Professional é a mentoria para cursos de pós-graduação e graduação para pessoas que têm um viés de usar a vida acadêmica para poder potencializar a vida profissional. Por isso, F1 Professional. E no segundo link você vai encontrar informações sobre inglês, sobre turismo, que são experiências incríveis para qualquer um que quer ter um contato com os Estados Unidos, quer se capacitar, quer voltar transformado para o Brasil. Beleza? É isso, pessoal. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, por favor, se inscreve, porque eu vou fazer um curso agora, gratuito, que eu vou dar para vocês. Vai ser postado aqui no canal do YouTube, falando sobre os primeiros passos até você chegar aqui nos Estados Unidos e tudo que vai acontecer a partir dali, para que vocês tenham bastante informação. Então vai ser uma série de vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo que eu fiz justamente sobre o tal do F1 Professional. Esse vídeo já foi alguns meses atrás, muitas coisas já foram atualizadas, mas clique e assiste, porque eu tenho certeza que tem muita informação que você vai adorar saber. Beleza? É isso, um abraço e até mais.